justiça. A todos os aqui eu vou andar bem devagar, viu? Não estranhe a minha morosidade, não, hein? E não é a idade, não. Os senhores jurados, primeira jurada, segunda jurada, terceira jurada, quarta jurada, quinto jurado, sexta jurada, sétimo jurado. Aqui os cumprimento. Peço, venha, se não falo o nome de todos individualmente, mas tenham o meu respeito, a minha consideração e tenho absoluta certeza que todos vocês que estão hoje aqui, dia 27 de fevereiro, tramitaram aí um mês inteiro como jurados, contribuindo para a sociedade do Gama. Eu vou aqui confidenciar uma coisa a Vossas Excelências. Eu estou um pouquinho com dor de cabeça, pouquinho não, muita dor de cabeça. Toda gritaria nos cansa, dói, não é? Não vou gritar, não. Eu tenho uma voz muito forte, muito potente, eu tenho absoluta certeza que se aumentar um pouquinho mais, irá agredir os ouvidos de Vossas Excelências. E quando a gente fala em justiça, a gente não precisa atacar. Quando nós falamos em justiça, nós não precisamos ofender defesa ou quem quer que seja. Nós aqui não vamos ofender ninguém. Nós vamos trabalhar unicamente com um caminho: o processo e a justiça. Quando eu digo justiça, eu estou me referindo a tudo. Porque hoje, felizmente, eu digo felizmente, porque eu tive a oportunidade de estar aqui defendendo o seu Rômulo. E antes de falar dessa minha defesa, é importante, já que foi dito até pelo representante do Ministério Público, seu mínimo currículo, eu não preciso disso, mas eu sou advogada há 18 anos, fui professora acadêmica, também responsável por curso de Direito aqui em Brasília, tenho mestrado, doutorado, estou aqui finalizando doutorado na Europa. Isso não é para me envaidecer e nem me engrandecer. É para dizer para Vossas Excelências que a gente tem um pouquinho de responsabilidade para estar aqui. Então, quando a família do Rômulo nos procurou, confesso a Vossas Excelências que eu estava num momento tão delicado da minha saúde que eu disse assim: eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar porque é muita responsabilidade. Eu estou falando do segundo maior bem que a pessoa tem. O primeiro é a vida, o segundo é a liberdade. Mas aí conversando com a equipe, todo mundo, doutor Edvolber, muito engajado, comprou a ideia e nós resolvemos defendê-lo. E aqui eu quero dizer a Vossas Excelências, como advogada, eu recebo sim, a minha equipe recebe sim, por trabalhar, porque é todo trabalho digno. Meu trabalho é muito digno. Todos que trabalham comigo trabalham com coração, com dignidade, e nós não permitimos que nenhum saia fora do trem. E eu quero convidar, então, Vossas Excelências para que, dia 11/3/2012, talvez, eu peço que vocês não manifestem nada, até para que, eventualmente, não digam: o jurado fez isso, o jurado fez aquilo, e querer anular. Então, pensem consigo. Dia 11/3/2012, provavelmente cada um dos senhores estavam nas suas casas, estavam ali, uns jogando futebol, namorando, outros resolvendo alguma coisa, mas estavam em suas casas ou não. Mas eu quero convidar Vossas Excelências agora, nesse momento, a mergulharem conosco naquele dia, naquele momento, naquela história que aconteceu dia 11/3/2012. Veja bem, nós tivemos ali uma festa natural, todo jovem participa de uma festa, e nessa festa o senhor Rômulo esteve com um amigo, e lá nessa festa, infelizmente, houve um tiro que ceifou a vida de uma outra pessoa,
a vítima, o Luciano, e ele, óbvio, como todos, qualquer um de nós, nesse momento que está numa festa, ocorre um tiro, eu gostaria que cada um pensasse com sua mente, com seu coração, eu vou ficar parado esperando o quê? Se aquele monte de pessoas saem correndo, você vai sair também. Então foi o que esse jovem fez. Ele entrou em seu carro, com o seu amigo, e tentou sair. No momento da saída, ele, por uma má sorte, Doutor, o senhor declinou em alto bom som. Doutor, o senhor nunca leu o código, não? olha, doutora, O senhor declinou em alto bom som. deixa eu dizer uma Você coisa. poderia utilizar Eu preciso trabalhar. qualquer documento. Em alto bom som, o senhor declinou Eu isso. quero calcular todo minuto que eu perder, eu quero calcular. Facultou o senhor. Essa parte sim, mas é a parte final que não está no processo. Doutora, Como essa não foi existe nos adiantada, autos vai dar. um pedido da defesa em que a defesa disse que apresentaria laudos, dados referentes ao processo e pedir isso muito atempadamente. Excelência. Doutora, esse daqui é um relatório. É um relatório. Parece que desentranha, então. Então desentranha. Só que foi essa parte. Desentranha, só tem um relatório Só essa aí parte aqui, pessoal. que vai ser recolhido. Não, doutor, eu estou falando com Sua Excelência, eu não estou falando com o doutor, não. Por favor, não me interrompa, não. Tudo isso aí foi pedido Todos. antecipadamente. E que não tivesse papelado com Vai demonstrar efetivamente que o acusado não participou do crime. Então vamos lá. Não vai diferenciar o que eu vou falar. Eu perdi alguns minutos e eu vou querer esses minutos de volta. Doutora Sônia, olha o tempo que for cortado, diminui, eu quero minuto por minuto, porque, Excelência, Vai ser agressivo. doutor. não atrapalhei ninguém, espero também não ser. Então vejamos, então aquele rapaz entrou no carro, saiu como tantos outros carros saíam, mas infelizmente tinha um segurança, que aqui vocês ouviram no vídeo, o senhor Glaubert, tentou fechar, carros antecipadamente saíram e outros vinham também. Desculpa. E outros vinham também. Então, naquele momento, na saída, ele fechando o portão e ele saindo, veio ele encostar, bater, digamos assim, o retrovisor no segurança. Ele disse, não foi eu. Vocês ouviram aqui, está aí nos depoimentos dele. Eu tive a cuidade de preparar esse material para que vossas excelências possam ver. Aqui eu não tenho o que esconder. Mas se vossas excelências quiserem o processo original, a gente assim o apresentará. Então veja bem, então nesse momento ele sai. Digamos a vocês, que eu quero que vocês pensem aqui comigo. Se lá naquele dia, naquele momento, ele não estivesse batido ou encostado, ou, digamos, como já foi dito, atropelado, o segurança, nós estaríamos aqui defendendo aquele rapaz? Provavelmente não. E o que eu quero dizer para vocês? Que todo crime, ele tem autoria, materialidade, motivação, mas existe um curso causal. Um curso causal que nos leva à conclusão se houve aquele crime ou não. Eu não vou usar linguagem difícil. Não. Nós estamos aqui para solucionar um problema. E eu estou com vocês no dia 11/3/2012. Então ele saiu dali, ele foi para sua casa, como tantas outras pessoas, chegou em sua casa, conversou com sua esposa, vossas excelências ouviram aqui, e lá na casa ele acreditou que não tinha cometido nenhum crime, porque o crime que ele achou que tinha cometido
era encostar o retrovisor no vigilante. Pois bem, alguns dias depois, ele foi chamado a uma delegacia. Essa que é a questão. Me ajudem aí, por favor, documento, tá? Ele foi chamado a uma delegacia. E ele foi espontaneamente a essa delegacia. Ao chegar a essa delegacia, ele falou o que ele tinha de falar. Doutores, 3 dias, se eu me equivocar, me corrijam, por favor. Eu estou cansadinha também. 3 dias, não é isso? Ele esteve lá, na delegacia. E a delegacia, ao seu turno, já tinha placa do carro, já tinha, se o chamou lá, porque eu não consigo descobrir a senhora agora. A senhora vai me dizer, meu nome é X fulana. Eu não consigo descobrir a senhora porque eu não tenho ferramentas para isso. Mas a polícia tem. A polícia chegou a ele e pediu que ele fosse à delegacia, assim o foi. Ele estava com um carro. Por que nós batemos no exame de pólvora nas mãos? Alguns resíduos, eles não saem com tanta facilidade. Eles permanecem. Quem é que pode decidir isso? A perícia. Eu não sou perita, eu sou advogada. Eu trabalho com peritos. Quando eu não consigo, a gente chama peritos para nos ajudar. E, hoje em dia, a depender da arma que o senhor usa, que a senhora usa, vão ficar resíduos ali, na ponta da unha e etc. O senhor viu que eu toquei aqui várias vezes? As minhas digitais estão aqui. Os meus vestígios estão aqui. Eu andei, fiquei naquela mesa, está tudo ali. A polícia detecta. Enfim, ele prestou a declaração dele, foi embora para casa. Até então, ele era acusado, ele era investigado. Porque o carro dele, por que o Rômulo entrou no curso causal? Porque vamos colocar no lugar da testemunha. Eu cheguei à festa, eu sou testemunha sigilosa, sou um homem, cheguei na festa junto com meu amigo para, inicialmente, por que eu estou dizendo inicialmente? Porque ele diz isso inicialmente no processo. Ele inicialmente vai buscar 2 colegas que estavam trabalhando lá. Esse foi o primeiro depoimento de uma das testemunhas sigilosas. Eu gosto para falar o nome, mas não posso. E nem devo. E ele está lá, e ele primeiramente alega o seguinte, o amigo que está do lado. Nossa, ele atropelou uma menina, desceu do carro e foi socorrer a menina. É o mais sensato. Ele sai do carro, o outro amigo sai do carro para ir socorrê-lo. E ele alega que nesse momento que ele estava socorrendo, como é que eu socorro alguma pessoa? Eu não vou nem me atrever, porque eu não dobro esse joelho. Você vai dizer assim, que advogada esculhambose. A advogada está andando devagar, a advogada não dobra o joelho, idade, é moto, enfim. Eu não dobro o joelho, mas um homem dobra o joelho. Doutor Daniel, por gentileza. Um homem dobra o joelho, ele está aqui, ó, socorrendo a menina. Vejamos, você vai socorrer como? Você vai abaixar. Você vai ter contato com ela, você vai ver, querida, o que está acontecendo? E está um tumulto de pessoas saindo da festa à noite com pouca luminosidade. E ele, que sou eu, viro e paro e estou vendo o jurado 7º correndo ali de boné com a arma 38 na mão. Essa era a vista do local. Imaginemos essa vista, por favor, essa vista com inúmeras pessoas saindo e correndo. E as pessoas passam e passam de carro. E ele diz, olha, eu vi um sujeito de boné
passar e me corrija a roupa, viu? Eu não lembro tudo também. Passar e com a arma na mão. Foi perguntado a ele que arma ele estava. Primeiro depoimento dele. Aí ele diz assim, ele estava com uma arma 38, um revólver 38. Se eu me equivocar, eu peço vênias. E inclusive ele era meio assim, envelhecido. Senhores, todos vocês têm o direito de acreditar ou não. Mas eu chamo a atenção. Eu desço para socorrer uma menina que foi atropelada, um monte de gente saindo, porque houve um tiro, está todo mundo apavorado, carros e pessoas andando, e eu consigo, a mais de 3 metros, não sei nem quanto é mais 3 metros, eu consigo ver aquele homem vindo com uma arma na mão, de boné. Ora, razoável, lógica do razoável. Quem atira em alguém vai sair do local onde atirou com a arma na mão? Primeira pergunta. Pensa comigo. Não precisa me responder. Pensa no coração e pensa na alma, no coração, na cabeça. A pessoa vai botar a arma aqui, se for homem, né? Vai colocar aqui, vai colocar em qualquer lugar. Mas ele não vai sair com a arma na mão. Concordam comigo? Vai tirar até o boné, enrolar ali, enrolar aqui. Mas vai sair no tumulto, com a arma na mão, a ponto de alguém encontrá-lo, dar uma rasteira nele, ele cair no chão. E aí ele ser realmente desvendado. Tudo começa aí. Infelizmente nós temos uma família dolorosa, com dor. Eu disse à senhora, e falo com o maior carinho, com o maior respeito, e digo, infelizmente a dor não passa. Eu digo isso porque infelizmente eu perdi um sobrinho com morte violenta. E até hoje eu sofro demais. Mas eu me componho pela saudade, pelas alegrias que ele me deu. Então, em nenhum momento, quando eu citar o seu marido, o seu filho, não cito na forma pejorativa nem negativa. Eu cito da forma processual, com todo respeito. Então, veja bem, a pessoa sai dali, entra no seu carro e vai embora. E a pessoa olha o carro, com um monte de carro querendo sair. Não foi eu que disse, não sou eu que estou dizendo. A testemunha Glaubert, que foi atropelada, como disse no processo, ele diz, ora, tinha um carro enfileirado atrás do outro, todo mundo querendo sair. Mas ele anotou uma placa, perfeito. Ele anotou uma placa que a testemunha depois, são 2 testemunhas, diz assim, eu tenho dúvida se era JHI, JIH, ficou essa dúvida. Quando nós, defesa, perguntamos para o delegado, e com todo respeito, não houve uma preocupação de analisar as 2 placas. O nosso perito analisou. Se as 2 placas, se aquele outro carro estava na festa, eu não posso falar, estou aqui, não posso falar. Porque dizem que eu não pedi tempo para isso. Mas enfim, Vossas Excelências compreenderão. Chegaram ao Rômulo. Chegaram ao carro do Rômulo. Chegaram... Pode falar. A pessoa pode apresentar esse laudo aí que a senhora está falando. Excelência, eu já tirei, por favor, não me incomode. Doutor, Excelência, não me incomode. Não me incomode. Não me incomode. É só o que eu peço. Não me incomode. Estou dizendo que a senhora pode apresentar. Então, o que ocorre? Chegaram lá, poderia ter chegado no razoável. Ó, deixa seu carro aí. Imagine um irmão, um primo,
ou um parente nosso numa situação dessa. Estar sendo julgado, ter sido preso por mais de 2 anos, por um crime gravíssimo, que é um homicídio qualificado, que a pena inicia-se com 12 anos, com filho, com família, no início da sua vida conjugal. Aí o senhor vai dizer, mas doutora, está usando de emoção? Não, estou usando de razão. Eu estou usando para que vossas excelências pensem. Ora, se eu não tenho a exatidão daquela testemunha que caída no chão, socorrendo alguém, não conseguiu visualizar o rosto, porque ela diz, eu não visualizei. Mas depois ela diz, era ele. Nenhuma das testemunhas que vossas excelências ouviram aqui, não viram o rosto do Rômulo. Às vezes eu faço perguntas até infantis, não para ofender a testemunha, não. Para que ela diga. Se ela viu. O senhor viu o rosto? Não, não viu. A senhora viu o rosto? Não, não viu. O senhor viu o rosto? Não, não vi. Estava escuro. A senhora viu? Não, de forma nenhuma. O DJ, que é a testemunha 3, ele apareceu no processo e ele ditou um depoimento que eu, no primeiro momento, fiquei estarrecida. Cheguei a dizer para todos eles, lê para mim de novo. E eles leram. Eu falei, rapaz, que depoimento é esse? E ele disse que, primeiro momento, testemunha 3, está aí. Acho o da testemunha 3, a folha, e aí eu peço para jogar o ID aqui. Aí o que acontece? Ele diz o seguinte, eu estava num tablado, baixinho, tablet, pallet, é aquele tabladozinho que a gente vai na feira e estão as verduras em cima, aquilo que é um pallet. O delegado, já em seu depoimento em juízo, ele disse que era assim, ó, e ele sentado, ele diz assim, ó, dessa altura mais ou menos, se as fotos, põe para mim mais próximo do Paulo, era pequenininho. Ele disse que estava ali com a esposa dele, ainda era namorado, hoje é casado, ele era militar, ele foi militar, e por ser militar, ele tem alguns cuidados, que é natural, né? Ele tem alguns cuidados, ele fica olhando de um lado e para o outro quem está ali. Ora, a testemunha Wesley, o próprio Edson, que é testemunha também, amigo da vítima, diz que aqui em cima do palco tinham várias pessoas. Várias pessoas. Que o carro do Luciano estava virado. E o do Luciano e mais 2 estavam virados, que o Luciano parece que o dele estava no meio. Senhores, eu disse que não ia gritar, não vou espernear, estou com dor de cabeça, vossas excelências também devem estar cansados, mas esse é meu trabalho. E os senhores estão prestando um serviço inexorável para a sociedade do Gama. Vir a um plenário somente condenar, esse não é o papel dos jurados. Jurados não são obrigados a fundamentar a sua decisão. É a máxime do direito, é o tablado do tribunal do júri. Porque eu decido e não sou obrigada a ir fundamentar isso ou aquilo, mas tem que ter uma lógica. Ora, como que eu vou condenar uma pessoa que ela foi vista supostamente, num primeiro momento, passando em volta desse tablado? Me permitam aqui, eu estou sem a minha luzinha, passar aqui. Ele disse, e ele aqui em cima, andar aqui, subir tinha umas fitas, diz ele, essas fitas não estão no laudo, não tem fita, aquela amarela e preta, não tem no laudo, isso ele está colocando. Passou e chegou perto do carro da vítima e atirou. No primeiro depoimento dele, ele disse, vem comigo, ele disse que se abaixou um pouquinho, quando voltou o tiro já estava dado. Já hoje aqui, ele disse o seguinte, não, eu vi ele passar e fui acompanhando e vi o momento que ele atirou. Jesus,
Se isso aconteceu, ele, como DJ militar, não teve voado em cima do cara, que outras pessoas iam socorrer a vítima, iam causar aquele tumulto para pegar a vítima. Não, ele diz que correu para ver a vítima e continuou lá, olha, eu tenho primeiros socorros, estou vendo a vítima e olhando o povo saindo correndo aquele tumulto. Veja bem, o povo saindo e aquele tumulto, não sou eu que estou trazendo, está nos autos. Tem fotos aí. E a própria perícia diz que quando periciaram o local estava com bastante sujeicidade, demonstrando que ali houve uma festa, que ali houve um crime, etc, etc. Senhores, o que eu quero pedir a vocês, excelências? Aqui me calo um pouco. E peço que os meus colegas virem aqui explicar para vocês o que é prova. O que são provas no processo? Eu não posso simplesmente dar um toque com água, um pouquinho, trazer um fato e esse fato está sujo e eu tentar sujar mais ainda para condenar alguém. A prova, ela tem que ser assim, ó, límpida, cristalina. Uma má justiça, uma pequena justiça, uma justiça errada, é pior do que qualquer, aliás, injustiça, é pior do que qualquer justiça grande. Condenar alguém com provas inexoravelmente, sem conteúdo probatório, que foi ele, meu bem, é a senhora sair daqui, passar ali em frente e dizer que estão uma casinha que vende doce, uma Ana, vamos lá cometer um criminho, eu vou dizer, depende do que a gente vai comprar, docinhos, eu falo, oh, não é minha diabetes, mas eu vou assim mesmo, nós vamos. Chegamos lá, saltamos, botamos máscaras, ninguém nos vê, a câmera não nos vê, somos pega 3, 4 dias, ou 5 dias depois, ou 6 dias depois, ou 3 meses depois, ou 7 anos depois, ou sei lá, aguiçar, e alguém dizer, foi ela. Com base em quê? No meu cabelo, no cabelo dela. Hein? Que estado nós estamos? Graças a Deus, nós estamos num estado chamado democrático de direito. Estado de direito. Graças a Deus. Eu às vezes fico imaginando, como há pouco fiquei pensando, imaginemos se nós não estivéssemos num estado que nos dá tantas garantias. Quantas pessoas estariam condenadas? Quantas pessoas estariam respondendo pelo que não provocou? Seu Rômulo, quando eu o conheci no presídio. Ele estava preso. E eu via por telinha. Nós estávamos na pandemia. E conversava com ele. E toda vez que eu conversava com ele, ele estava de uma forma. Aí um dia eu fui conversar com ele, ele todo manchado. Eu disse, o que é isso? Ele não me dizia, eu dizia, o que é isso? Você tem que me dizer. Aí ele falou, não, é rato, é barata. E é verdade. Aquele lugar não é para ninguém. Não é que não é para ele, não. É para ninguém. Mas quem comete crime tem que responder as penas na medida da sua culpabilidade. Dizem que a pronúncia diz que ele corrompeu um menor. Ora, ele estava com o amigo dele, Douglas. Pergunto também para vossas excelências. Quem me diz que o Douglas, que ele efetivamente sabia que o Douglas era menor? Ele disse para mim que não, que ele era barbudo, que ele se comportava como maior. E o depoimento dele, que foi colhido em sede judicial e em sede inquisitorial, é o mesmo. Já das testemunhas que incluem Rômulo no curso causal do crime, mudaram
o depoimento diversas vezes e os colegas vão apresentar. Então, eu quero pedir a Vossas Excelências isso. Tenham paciência conosco. Deixa que nós possamos, permita que nós possamos apresentar para vocês a defesa. A acusação, ela já está apresentada desde o momento que ele foi preso. A acusação já foi apresentada quando ele foi denunciado e pronunciado, sobretudo quando ele foi pronunciado. Mas a defesa, ela já entra aqui quebrada. Olha, eu já fiz muitos júris na minha vida e todos eles eu falo que eu fico muito triste. Muitos eu já perdi, muitos eu já ganhei. Eu não digo que foi eu, é o Estado e a Justiça. Eu aqui eu tenho absoluta certeza que Vossas Excelências, primeiro, não entenderam nada das provas até agora. Tem uma prova aí, por que eu pedi para ouvir o doutor Lenderson, né? Por que eu pedi? Porque ele foi o primeiro delegado do caso. E eu queria entender como funcionava aquilo. Claro que eu sei. Mas eu queria entender que o caso do Rômulo, e ele foi tão honesto de dizer que pegou isso ontem à noite e se predispôs, hoje como diretor de um órgão que é a SEAP, que dá trabalho demais, a estar aqui. E a última fala dele foi com relação ao documento que está se dizendo que houve uma confusão. Ele diz, doutor, a data do documento é que está no documento. Eu, principalmente eu, não tenho o porquê de estar aqui, uma hora dessa, todos cansados, né? Embora sendo muito bem tratados, trazer mentira. Eu gosto de ser respeitada, como eu respeito. Conheço inúmeros promotores, inúmeros juízes. E quando eu vim fazer o júri aqui, eu tive a maior alegria. A minha fala para a doutora Maura é uma fala de coração. É uma vara que, olha, não tem o que você questionar. Se você ligar agora e dizer assim, olha, tem um documento que está errado, eles peticionam que nós vamos resolver. A doutora Maura não precisava, porque processualmente eu não tinha um prazo suficiente para intimar o delegado, mas a vara, as serventuárias, todas implicaram, se moveram para conseguir que o delegado aqui estivesse. Então, doutor Edvolber, tanto quanto o doutor Daniel, vão mostrar para vocês essas provas, que são provas periciais, depoimentos testemunhais. As periciais são locais e da vítima. Quando eu falei na vítima, que a vítima tem uma bala, tinha uma bala alojada aqui, é muito estranho alguém ter uma bala alojada aqui. Não estou discutindo uma bala perdida ou algum outro fato, mas ele tinha uma bala alojada aqui, que essa bala, ela já tinha dado, como é o nome daquilo que dá na pele? Desculpa. Queloide. Já tinha dado queloide. Por isso que ele tinha a voz rouquinha. Ele tinha uma voz rouca, porque provavelmente a bala estava andando e ela tinha que ser tirada. Eu perguntei, esse fato foi aonde? No Gama. Qual hospital que ele foi? No Gama. Gente, eu não estou aqui criticando o Hospital do Gama, não estou aqui criticando os médicos. Eu estou dizendo a Vossas Excelências que alguns fatos que ocorrem à margem da lei, geralmente as pessoas correm para onde? Para o entorno. E lá no entorno é feito curativo, feito alguma coisa. Não estou dizendo que isso aconteceu com ele, não. Estou exemplificando. E não se tirou. No laudo dele, que está no processo, o laudo fala de 2 balas. Eu pedi tanto para a juíza, para o juízo, que mandasse o IML fazer um estudo acerca das balas. Vieram, está no processo.
São 2 balas, uma bala letal e uma bala não letal. A letal foi a que ele morreu. E ainda pedimos um estudo que fizesse uma comparação se essas balas apareceram em alguma outra situação ou ocorrência. A resposta do laudo que os meninos vão te apresentar é exatamente essa. Até o presente momento, não. Mas ficarão lá guardadas e, eventualmente, se precisando, elas vão aparecer. Então, eu entrego. Nessa hora, eu peço a vocês paciência para ouvir tanto o doutor Volber como o doutor Daniel acerca dessas provas e apresentar para Vossa Excelência. Caso necessário, também vou estar aqui para ajudar da melhor forma possível, mas querendo que vocês saiam daqui, primeiro com o coração livre e com a mente tranquila, de que fizeram o trabalho que tem que ser feito para a sociedade do Gama. Eu não posso extirpar um indivíduo de uma forma tão cruel quando as provas não direcionam a ele. O policial que estava lá, a porta foi aberta e foi visto a metade dele e alguém viu a metade e disse, foi ele! E ele ser condenado a mais de 20, 12, 30 anos, isso é cruel. Isso não é justiça. Então eu peço a Vossas Excelências, peço desculpas aí, eventualmente se não fui clara, mas o serei no meu retorno. Obrigada. Por favor, divulga. Bem, Daniel. Obrigado, doutora. Vou sentar um pouco, tá bom? Vamos lá, conversar um pouco. Excelentíssima doutora Camila, é uma honra rapidamente vir a essa Casa de Justiça, aportar aqui e trabalhar sobre a presidência da alguém da envergadura de Vossa Excelência. Prazer para essa defesa, estendo os cumprimentos da Excelência doutora Mauro, que é de uma elegância inarrável. A forma que Vossa Excelência porta ao falar é algo, meus respeitos. Doutor promotor, da mesma forma, teve meus respeitos. Senhores e senhoras secretários da Justiça, nossa banca defensiva, familiares da vítima, familiares do réu e Vossas Excelências hoje. Vossas Excelências têm hoje uma condição ímpar, que é de decidir o futuro daquele rapaz que está sentado ali, ó. Quantos anos você tem? 33 anos. Uma acusação que vai colocar no mínimo 12 anos de reclusão para uma pessoa que é inocente. E eu vou provar, não é blá 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 da defesa não. A defesa não vai ser incongruente hora nenhuma e vir aqui falar que o Rômulo não estava naquele carro que saiu para se salvar de um tiroteio, que nem sabia o que estava acontecendo, só viu o disparo. Ele estava. E as testemunhas confirmam isso. Ele estava, esbarrou, o próprio segurança que veio aqui, salvo o melhor juiz, Glauber, veio aqui e falou. Ele esbarrou na minha mão, que deu luxação. Caí no chão, fui para o hospital, fiquei uns 10 dias sem trabalhar. Ele mesmo fala. Em momento nenhum essa defesa vai sustentar que não era ele. Agora, o que essa defesa não pode permitir é que uma acusação leviana venha colocar Vossas Excelências sob erro. Eu vou provar. Sabe o que aconteceu com o Rômulo? A infelicidade desse jovem foi de ter acertado o segurança. Porque se Rômulo passa, no momento que estava fugindo, as testemunhas falaram, era muita gente, era de 200 a 300 pessoas falaram aqui. Houve-se um tiro, barulhão, o sonzão, luz baixa, o rapaz veio aqui da iluminação e falou, era estrobo, era jogo de luz, era laser, ninguém esperava nada daquilo. Acontece um barulho, um tiro, sai todo mundo correndo desesperado, cada um para entrar no seu carro. E para se salvar, Excelências, para se salvar foi o que esse rapaz fez. E está sendo acusado hoje aqui injustamente. Infelizmente, aqui ninguém ganha. A família da vítima está sofrendo. Porque Luciano foi executado de forma brutal. Mas não foi
pelo aquele cara ali, não. Que prova nos autos que vem aqui que foi ele? Ah, tem. A testemunha sigilosa 1. Cíntia. Cadê a Cíntia? Só para colocar um ainda. Vou mostrar para vossas excelências. Nem aqui veio. Essa testemunha 1, que é a única que fala que viu Rômulo. Sua excelência, promotor de justiça, diz o quê? Que ele foi reconhecido. Essa testemunha, que as pessoas se arrupiou quando viu ele. Lá em 2013. Pode falar a ideia que eu vou digitando aqui, doutor. Não, É o processo ou é o documento que o senhor já apresentou? Eu vou colocar primeiro aqui. Doutora, por gentileza. D4005 8736. Página 88. Tá. A defesa tem que correr que a ampulheta do tempo escoa contra o réu ali. Esses percalços acontecem. Mas eu vou provar para vossas excelências que essa testemunha 1, que o nosso promotor de justiça disse aqui, Rômulo! Dizendo que ele reconheceu e falou em alto e bom som, esse é o Rômulo! Falou, chegou e tornou a voz. Eu falei, eita! Vou mostrar para vossas excelências a incongruência dessa pessoa. 4005 8736. Página 88. Pode abaixar. Olha lá. Que o depoente, ao ver isso, aqui ó, desceu de seu carro e saiu em socorro à moça. Que o veículo estava cerca de 2 a 3 metros de distância. Que enquanto socorria a mulher atropelada, o depoente viu um rapaz vindo em sua direção, que o mesmo estava armado, com arma de fogo tipo revólver, que o depoente ao ver isso ficou observando o rapaz armado, que esse passou pelo depoente e foi em direção ao VW Gol, que o motorista do carro, que aparentava ser menor de idade, desceu, momento em que o rapaz, que ia na direção do carro, entregou o revólver a este, e ambos entraram no veículo, tendo o rapaz anteriormente armado passado a condução, que o carro saiu em alta velocidade, que seu amigo, que estava com o depoente, anotou a placa, que posteriormente soube que havia ocorrido um homicídio no interior da chácara, que já tinha visto o rapaz armado várias vezes em outras festas, que nesta DP reconheceu como sendo a pessoa. Aí sua excelência gritou, Rômulo Rodrigues Maia! Agora coloca, por gentileza, 127 503 823. Esse é o depoimento dessa testemunha mentirosa que veio aqui e prestou esse depoimento aqui. Lá nos 3h50, antes da doutora soltar, ele foi perguntado se você reconhece esse rapaz que entrou nesse carro. Aí ele muda, que não conhece. Bota lá para vocês verem a incongruência. Doutor Daniel, só um detalhe, viu? O reconhecimento, excelência, foi em sede policial. Não se sabe como foi. É aquilo que a doutora relatou. Reconhece isso daqui. É como o caso que o ministro Rogério Schietti, ele afirma que teve um delegado que mandou um e-mail para a vítima dizendo assim, ó, reconhece esse cara aqui como autor, que inclusive ele mesmo, né, absolveu o réu. Então não se sabe como foi feita a forma do reconhecimento, não sabe, mas aqui ele fala perante o magistrado e perante também o doutor promotor de justiça. E essa mesma pessoa não reconhece. A dúvida. Sim. Tem. Corta. Tá dando problema técnico ali.
para mostrar. Mas continua. 127 503 823. Enfim, não é possível abrir o depoimento, então o senhor continue com a sua fala. Não, vai pausar o tempo. Ah, tá. Só arrumar essa. Mas, excelências, sem querer atrapalhar a fala do meu colega, tudo isso está aí nesse caderno que tem nas mãos de Vossas Excelências. Os vídeos, infelizmente, a gente não conseguiu colocar aí. Por isso que esse sistema está à disposição Deu tanto da certo, defesa. vai tomar. Deu certo? Pode soltar a referência. Falta lá nos 3h50, Cíntia, por gentileza. O vídeo está preto, excelências, é porque a testemunha é sigilosa e não aparece a imagem, foi gravado sem imagem, vai sair só o áudio. Mas eu peço que Vossa Excelência se atente, que ele vai ser perguntado se ele reconhecia quem entrou no carro. Eu li para Vossa Excelência no primeiro depoimento dele, que ele reconheceu que era Rômulo. Mas esse é de 48. Então, é o próximo, foi desse. Esse é de 4 minutos, alguma coisa? 4h36. Buscar um negócio que estava em atividade, isso a gente não estava se importa, mas está usando e vai ver o cara do mundo, a situação. Você chegou a ver o que já desse carro? Pausa rapidinho. Pausa. O senhor chegou a ver quem estava entrando dentro desse carro? Volta de novo, Cíntia, por gentileza. Desculpa abusar da boa vontade. Desse carro? Não posso confirmar isso. Eu não posso confirmar. Tá bom, obrigado. Não posso confirmar. Doutor, me diga aí, doutor, como que condena uma pessoa? A única Eu vou lhe dizer, doutor, é porque essa aí é outra testemunha, só não eu não Única testemunha, Eu vou doutor. mostrar para lá, Sigilosa. Aí, doutor Antônio, você pode passar o tempo? Cansei, viu? Não, pelo amor de Deus. É só, os senhores me permitam, eu estou sentada aqui, porque eu estou um pouquinho cansada. É só, na hora que nós clicamos no vídeo, aparece testemunha sigilosa 1, testemunha sigilosa 2, testemunha sigilosa 3. Não tem como você errar a testemunha, porque no próprio vídeo, que infelizmente não traz o nome da testemunha, mas tem testemunha sigilosa 1, testemunha sigilosa 2, testemunha sigilosa 3. Testemunha sigilosa 1 é aquela que disse que viu o Rômulo. A 2, se eu me equivocar, me corrija. É o amigo da 1. É o amigo que da não 1. atentou no autor, mas sim estava preocupado em socorrer a moça. Exatamente. Perceberam? Então não tem como a gente não identificar. A 3 foi o senhor É que o que veio veio no aqui, plenário. tá? Que veio no plenário, que era o DJ da festa. Então, infelizmente, a gente não pode dizer o nome deles, mas eles são identificados assim. Por favor, doutor. Então, o 3, sigilosa 3, é o DJ. O 2 é quem anotou a placa, isso? E o 1 é quem desceu do carro para socorrer a menina. Eu vou manter, doutora, com muito respeito ao processo, sobretudo as testemunhas, o sigilo delas. Mas, durante todo o curso do processo, eles ficaram expostos muito tempo. Inclusive, de nossa parte, peticionamos falando sobre isso. Mas, aqui a gente não vai descortinar. Vocês precisam saber quem é a 1, quem é a 2, quem é a 3. São esses 3 que trazem o Rômulo para o curso causal. São essas 3 pessoas que trazem o Rômulo para a cena do crime. São essas 3 que dizem, que falaram dentro do processo que o Rômulo matou o rapaz. A testemunha 3, só fazendo uma revisão, foi aquela que disse aqui que estava lá no palco, dando seu som, né? Naquele dia ele não estava dando som,
Anteriormente ele disse que sim. Aí agora, hoje, ele diz que não, que ele estava só cuidando da iluminação. Primeiro momento ele disse que usou até fumaça. Hoje ele diz que não. Então ele é que diz que viu o rapaz de boné passando aqui, e ele, como militar, foi acompanhando o rapaz no meio da multidão, e aqui ele disse que ele viu o rapaz atirando. Ok? Por favor. Por gentileza, só para exibir de novo o... E o que o doutor Daniel está falando é que no depoimento em juízo foi perguntado a ele se ele viu a vítima e reconhece o rombo. Ele disse que não, que ele não podia fazer isso. Tá? É por isso que ele está mostrando para vocês com tanta tranquilidade aí. Pode deixar o slide. Vamos, Daniel, elas vão arrumando aí para não perder. Excelências, então, só uma coisa aqui, tá? Camila, socorre aqui. O MP oferece a denúncia aí. Pode ir passando. Contra o Rômulo, pode ir passando. Dia 11 de março de 2012, volta lá, Sônia. Na setinha mesmo, tudo na setinha. Vamos pra frente, vamos pra trás. Isso. Aqui, Camila. Olha lá. Tá. Não, por favor. Dia 11 de março de 2012, por volta das 8h30, Rômulo Rodrigues, de forma livre, voluntária, consciente, com dolo de matar, efetuou o disparo de arma de fogo. Doutor, eu só quero pedir uma gentileza para o senhor. Como nós estamos nessa fase do júri, a gente não fala mais na denúncia, a gente fala na pronúncia. Essa foi a cena que foi imputado o crime a ele, que na pronúncia a juíza entendeu que tinha elementos para trazer, não tinha como absolver, mas que ela tinha elementos para trazer para essa tribuna e vocês assim decidirem, tá? Então como é que funciona? O Tribunal do Júri tem duas fases. A primeira fase, né, é indúbio pro réu, corre todo o processo na vara e etc. E depois indúbio pro societate. É onde vocês estão aqui, como valorosos cidadãos do Gama, para decidir quem deve sair por um determinado tempo de sociedade e quem deve ficar. Ok? Mas que para que vocês façam essa decisão, olha, tem que ter um mínimo de prova. Esse mínimo aqui não tem. Por favor. Conclusão das investigações em 2015. Temos uma certidão aí, vou falar a data, pode... Aumenta, Camila. Mais um. 17 de junho de 2015. A testemunha que reconheceu ele, em 2013, alegou com toda certeza que era ele. 2013. Em 2015, a gente tem esse relatório, pode passar. Tá aí, tudo aí. Mais um, o parecer. Vai. Diversas pessoas foram ouvidas, mas ainda assim não surgiu linha investigativa que pudesse chegar à autoria dos delitos em intestino. Só fazer uma observação aqui. Quando esse relatório de parecer foi feito, e o delegado que assim fez para concluir nessa fase preliminar da delegacia. Eles estavam claudicando e não achavam um responsável. Aí ele fechou, juntou ali no parecer que está aí, à disposição de Vossas Excelências, todas as informações do que eles escolheram e devolveram para a delegacia responsável de homicídio, que aí já sai da esfera da 20ª e já desce lá para o plano. Todas as provas, Excelência, produzidas têm que ser submetidas ao crivo de Vossa Excelência. Vossa Excelência só podem pesar a mão, que hoje é a mão de Vossa Excelência, que pode pesar ou não na vida daquele rapaz. Se as provas forem claras, como a doutora falou, cristalinas e evidentes, inequívocas. A testemunha falou que viu ele. Cadê a testemunha aqui?
Por que essa testemunha não veio? Por que o Ministério Público, com todo o seu aparato, Polícia Civil, Polícia Militar, todo o Estado com aparato para provar? Porque quem tem que provar ali que ele é culpado é o Estado, né? A gente não provar que ele é inocente, uma não. observação. Me permita, desculpa te interromper. Uma das testemunhas é direito dela, todo mundo sai de Brasília a hora que quer. Saiu de Brasília, mudou-se, ninguém achava ela. Então, nós, tudo dentro da legalidade, localizamos todos os endereços e telefones dele em Foz do Iguaçu. É óbvio que ele sabe que o juízo precisava dele. É óbvio que eu digo para a senhora, se eu vi uma cena de um crime em que eu estou imputando uma pessoa a responsabilidade de um crime, puxa vida, eu vou lá. Eu vou botar minha cara a tapa e dizer assim, olha, eu vi. Eu quero ficar cara a cara da senhora e quero dizer se foi ou não a senhora. Por que ele não veio? Eu vou te dizer, não vou entrar muito em celeuma não. Mas as testemunhas, elas, quando não são testemunhas fidedignas, elas fogem. Por quê? Porque elas têm medo de sentar ali e inclusive saírem presas. Não estou dizendo que eles sairiam presos, pelo amor de Deus. Mas tem que se dizer a verdade. Então nós unimos todos os nossos esforços e apresentamos. Por que assim fizemos? Porque também era o nosso dever. A juíza solta um despacho, diga testemunha tal, a defesa. Aí eu vou dizer, olha, eu não quero, ou quero, ou insisto na oitiva dela. Insistimos na oitiva dela. Como um que ia depor aqui hoje, diz que estava no hospital, nós não somos insensíveis, né? Eu sei o que é estar no hospital, então ele vem, não, dispensa ele. Eu poderia ter insistido. Eu poderia ter insistido a ponto dessa sessão plenária não caminhar até o seu final. Mas esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é atrapalhar. Sabe qual é o nosso objetivo? É que vocês tenham conhecimento de tudo que aconteceu no processo. Inclusive, quando se diz que a defesa é mentirosa. Quando foi dito que nós mentimos, eu até ia refutar. Ah, não vou não. Sabe por que eu não vou? Porque o delegado falou, o documento, a última fala dele, eu não sei, Cíntia, se tem isso gravado. A última fala dele foi, a data é a data do documento. A pessoa comparece. Nada Ele que a pessoa falou, comparece vai, no depoimento. Laudo pericial do crime, excelências. Pode passar. Vem trazendo a tenda se posicionada sobre o solo, em área gramada, sobre a tenda e nos seus arredores havia sujidades, copos descartados, garrafas, bebidas vazias, sendo algumas plásticas, outras de vidro e muitas quebradas. A única população que eu conheço que quebra depois de comer são os gregos, né? Tem aquele costume. Ninguém faz isso. Garrafa quebrada dado a confusão generalizada, ao desespero. Garrafas de cerveja, long neck caindo no meio, no chão, pessoas pisando em cima. Isso é para mostrar um pouquinho do cenário que aconteceu lá. Que uma testemunha veio aqui e falou, não, eu estava bebendo de boa, e eu fiquei de boa. Mentira, eu fiquei de boa. De boa, 300 pessoas correm e você fica de boa, só se for surda. Outro ponto do laudo traz o seguinte, na ocasião dos exames, não havia qualquer autoridade civil ou militar cuidando da preservação do local. Cadê o Estado com todo o seu aparato que nos isolou para preservar? Pode ter contribuído para a supressão, adição, a alteração e eventuais vestígios ali existentes. O fato ocorreu, uma pessoa sucumbiu, mas a autoria não está mostrada nesse processo. Uma única testemunha que nem aqui, sob o crivo de vossas excelências, veio aqui para olhar para vossa excelência e falar, eu reconheço aquele rapaz lá. E ninguém reconheceu. Cadê essa testemunha que falou? Por que que não veio? Por que que não está aqui? Vamos passar. Sujidades no solo, embalagens de bebidas vazias, quebradas, presença de tenda no palco, fiação elétrica, refrigerantes, parará, pode.
havia um elevado número de... Pode passar mais um? Pessoas. Está no laudo pericial do crime, Da polícia. no local do crime. A polícia foi lá. Os Vossa Excelência têm... Olha o croquis, excelência. A promotoria se pegou ao rapaz que falou que viu de 30 a 25 metros, aquela escuridão toda que nós vamos repassar de novo, ele percorrer, 300 pessoas correndo junto, viu o atirador, né? Não falou que foi ele. Viu o atirador correndo de lá até a entrada, de 30 a 25 metros. E curioso, À noite? só complementando meu colega, sem lhe atrapalhar mais do que eu já lhe faço, nesse caminho aqui tinha piscina, tinha outra barraca e tinham provavelmente pessoas que aqui estavam circulando e que saíram correndo. Uma dessas pessoas que estava aqui na beira da piscina foi o senhor Rômulo com o seu colega, o senhor Douglas. Não é? Então, para vocês verem que não tem como visualizar quem estava saindo. Não tem como. E ainda mais saindo com uma arma. 38. Olha a visão noturna, excelência. Já foi passado, pode ir passando. Pode passar. Esse clarão que Vossas Excelências estão vendo, muito provavelmente era da viatura, para poder fazer as fotos, porque senão era breu. A iluminação que a testemunha levou foi para transformar em boate, não foi para iluminar nada. Vai. Olha aí onde estava o palco, olha a escuridão. Era 8h30, excelências. 8h30 da noite. Não tem pôr do sol aí não, estava breu. Para uma testemunha falar aqui de 20 a 30 metros, viu a pessoa correndo, 300 pessoas correndo aqui, todo mundo aquele alvoroço, aquele desespero, a música ainda rolando, até alguém desligar, e ele conseguiu focar naquela pessoa ali, e não se perdeu dele hora nenhuma no meio da multidão. Em nenhum momento, e uma coisa curiosa, eu estou intrometendo demais, né? Vou sentar ali e ficar quietinha. Em nenhum momento ele reconheceu o Rômulo. Foi dito, eu perguntei a ele, quem estava correndo com a arma era esse rapaz que está aqui? Ele disse não. Eu não sei. Não, e não sei, eu condeno? Continua, doutor. Laudo cadavérico. Não mostra fotos, não. Não vou mostrar a foto não. Não respeito a família que está aqui, juro, ninguém ganha. Ninguém ganha. No laudo cadavérico falava que a vítima tinha 1,74. Então, eu te mandei a foto no WhatsApp, você pode mostrar? Posso? Vou mostrar só para Vossas Excelências, foto do laudo. Só se Vossas Excelências quiserem ver. Vossas Excelências querem ver as fotos do laudo cadavérico? Eu vou preservar por conta da família e não há necessidade. Se vocês quiserem ver, eu mostro. Se não quiser, vocês querem ver? Não, não querem ver. Não querem ver. Então, mas é uma cena desagradável. Por quê? Porque, infelizmente, a vítima está com um tiro aqui, ó. A vítima, para ter um tiro aqui, tem duas conclusões, não é? Temos duas conclusões. É perito que fez isso, não fui eu não, tá? Por favor. Duas conclusões. Ou a vítima estava sentada, ou o autor do fato era mais alto, ou estava em um lugar superior e a médio distância. O que é a médio distância? Eu estou aqui perto do Dr. Edvolver, isso é uma média distância. Então, uma média distância, o atirador se posicionou e atirou, e provavelmente de 10 a 12 centímetros e meio mais alto. Senão ele não conseguiria atirar. Outra curiosidade no laudo, que infelizmente eu não pude apresentar para Vossa Excelência, é que a bala, ela tem um curso. E o curso dessa bala, pela perícia, ela bateu em algum lugar. Então ela pode ter batido na lona, pode ter batido como é o nome daqui? Na barraca, até atingi-lo, tá? Como que se descobre isso?
pela própria bala e pelo estrago que ela fez dentro do cérebro e ali se alojou, né? Então, tudo isso o laudo confere e quebra a testemunha número 3, que diz que viu ele atirar na vítima, próximo da vítima. Senhores, lógica do razoável, pelo amor de Deus. Estamos numa festa, todo mundo aqui, dançando, né? E aí vem uma pessoa com a arma, atira numa pessoa e ninguém vê. Primeiro, ninguém viu porque não foi próximo dele. Segundo, ninguém viu porque estava todo mundo doidão e estava todo mundo se divertindo e ninguém esperava uma situação daquela. Perfeito? Então, quando a gente vai analisar, a gente não pode analisar na ótica do desespero. Atacar a defesa não incomoda. Eu disse aos meninos e à doutora, vamos trabalhar. E é isso que a gente está fazendo, trabalhando e mostrando para vossas excelências. Eventualmente, nesse material foi entregue para vocês. Se vocês tiverem dúvida, por favor, levante o dedo, nos pergunte, que nós vamos responder. Continue. Testemunha Edson, amigo da vítima. Diz que por volta das 19 horas começou a chover e a maioria dos convidados se protegeu embaixo da tenda. Já estava escuro, acreditando que fosse por volta das 8h30. Ou seja, aquele conglomerado fez o quê? Tudo para um lugar só. Não tem essa historinha de carochinha que a testemunha aqui contou. Tinha 6 pessoas em volta de mim. 6 pessoas? Depoimento do Edson, que é amigo da vítima, que pereceu. Uma que das ele tá namoradas ganhando com dele, isso? ex-namorada, diz que soube do fato, a Luciana, e correu imediatamente para onde estava a vítima. Então, ocorre um fato desse, qual é o natural da nossa pessoa humana, que é curiosa? Vamos para lá, vamos ver o que aconteceu. Né? Por favor. Ao ver a fotografia de Rômulo e de Douglas, informa que não conhece nenhuma dessas pessoas. Mais uma testemunha que não afirma ser aquele pai de família, casado com uma filha de 5 anos, se autor de um assassinato brutal, que nem a polícia, nem a promotoria, nem ninguém conseguiu esclarecer que motivo foi esse. Que motivo que foi esse? Que levaria, ele nem conhece, nunca nem Eu tenho viu. motivo, ele estava em casa e disse assim, vou sair, vou matar um. Vou matar Só um. pode, isso é a coisa mais estúpida que um ser humano com a vida, começando a vida, com caminhão, com oficina. Outra com testemunha, filha. excelências, Luciana. Quando Luciano foi ferido, a depoente não estava olhando para ele, por isso não sabe dizer como foi. Porém, pode afirmar que só ouviu um disparo e que o som parecia vir de longe de onde estavam. Tanto é que o DJ estava perto do carro, disse que o microfone havia sido apenas um cabo que estourou, ou seja, nem ele percebeu que era um tiro. Apenas minutos depois é que começou a confusão, as pessoas começaram a tentar... Pode passar? Não sabe dizer... Pode passar? As pessoas começaram a tentar sair da festa, não sabe dizer quem... E como fechar esse... Tá atrapalhando. Estava ao lado de essa Luciano janela. Quando ele morreu. Pois não conversou com Aqui, ó. Nayara. Ao ver a fotografia de Douglas e de quem, excelências? De Rômulo, informa que não conhece nenhum dos dois. Uma única testemunha falou. Agora, como é que eu posso dizer que não veio aqui? Que o Rômulo cometeu esse crime e ainda levou um menino para a linha do crime? Porque o Douglas está respondendo não só por homicídio, não. Ele está respondendo por latrocínio, não, nós estamos doidos, né? Não, menor, né? Estamos cansados já, né? Ouvimos tantos gritos que nós estamos cansados. Está respondendo por corrupção de menor. Como que eu vou responder por um crime principal em que não há provas e eu pagar por um crime acessório? Excelências, não. Lá não está. Pode passar. Essa é a testemunha sigilosa. Aí. Esse volta só um. Esse documento é o que a promotoria sustenta que está errado.
Foi um equívoco. O processo todinho tá certo. 2.300 e poucas páginas. 2.640. A gente tinha baixado ali agora um pouco, deu 2.300. Isso aqui que o senhor imprimiu Mas é. não é nada do processo. Não, mas Pelo isso amor é de Deus, relevante. Não vale nada isso. Isso é um erro de digitação. O delegado falou, o que está aí é a data que a pessoa compareceu. A data certa. Sem inquéritos rolando por delegado. A equipe se desdobrando, porque a gente sabe como é que deve ser escasso o efetivo na polícia. No geral, os policiais estão aqui, não vamos deixar mentir. Se desdobrando para poder investigar. Ele não termina o relatório que já manda. Ele pode terminar esse relatório e esse relatório ficar na mesa dele até ele enviar. Aí se você me fala, não, isso aqui está errado. O processo todinho está certo, excelência. Só o documento que prova que aquele rapaz que está sendo imputado um assassinato brutal, que foi 3 dias depois, é que está errado. E curioso. Engraçado, só um minutinho, doutora. Engraçado que a linha de investigação inicial levava a buiú. Porque, por infelicidade daquele jovem ali, excelências, aqui eu vou falar de peito aberto. Uma, acertou o retrovisor no segurança, senão ninguém nem tinha percebido, ele saiu com todos os outros carros, ninguém percebeu. E a segunda, é que aquela moça que está sentada ali, como é que é o nome da... Como é que é o nome da sua esposa? Karina. Aquela moça que a mãe... Não, eu sei. Chama Karina. Infelicidade dele. A esposa dele chama Karine. Aí a polícia recebe um boato. Foi por causa de quê? De mulher. Foi por causa de mulher. A polícia fala o quê? Opa, por causa de mulher? Um carro atropelou? A testemunha falou que não foi atropelo, não. Bateu aqui uma luxação 10 dias no hospital com uma luxação na mão. Aí por infelicidade desse pai de família. Ali, ó. A luxação não foi trabalhar. Karina e Karine. Aí ligaram. Pronto. É envolvimento de mulher mesmo. Pronto, aqui, ó. Por isso que ele foi lá e matou, excelências. Aí esse documento não vale para provar que um assassino 3 dias depois foi lá de peito aberto lá. Que foi que me convocaram. Todas as vezes que chamaram ele foi. Aí descartaram o buiú, sabe por quê? Descartaram o buiú? Porque diz que tem uma ficha aqui do horário que ele retorna. Do horário que ele retorna para o presídio. Só que, excelências, eu quero que vossas excelências olhem isso daqui. Primeiro, tá com a mesma letrinha. Todos os horários de todos os detentos que voltaram. Olha, eu peço com carinho, porque isso é uma prova crucial. Para não descartar uma linha de investigação que a própria polícia descartou. Doutor Daniel, Na mesma... só me permita, o Ministério Público aí me disse que o Dalto Buiú estava preso preventivamente, sendo que no próprios autos diz que ele saiu e retornou. Está aí, nos próprios autos. Doutor, o senhor estava dormindo. Doutor, eu tenho uma defesa. Só volta em réplica. 2014. Excelência. Vai ler o Pelo processo. amor de vai. Deus. Excelências, é a vida de uma pessoa que está em jogo ali, É o excelências. desespero. Ninguém está falando aqui que esse fato não ocorreu. A vítima sucumbiu. A família chora até hoje, dói. Eu perdi meu pai com uns 9 anos de idade. Eu sei o quanto dói. Eu me informei, ele não estava lá para me ver. Eu fui pegar minha carteira da ordem, ele não estava lá para me ver. Eu sei que dói. Só que privar uma pessoa inocente do convívio com a filha, se ele pegar 12 anos, ele vai ver a filha dele de novo, excelências, com 17, com 20 anos. A mãe falou aqui em plenário, eu ensinei minha filha a amar o pai dela por fotos. Por fotos, excelências. Tá aqui, ó. Olha, a letra é a mesma. Aí o que causa mais estranheza é porque não tem um horário quebrado. Eu olhei 300 vezes. Não tem um horário quebrado. Olha, nós sabemos. Só um minutinho, só para concluir, doutora. 18h45, 17h50, ou é 50 e 45. Que confiabilidade tem disso? Nós Aí, trabalhamos com presos, principalmente, e tem os presos que saem em regime, que a lei disponibiliza para eles. Nós sabemos que tem preso que volta 10, 11 horas. 10, 11, tem preso que volta 1 hora. E em nenhum momento nós criticamos esse papel, em nenhum momento nós fizemos nenhuma questão, nada dizendo que ele estava equivocado. mesma letrinha, excelências.
a mesma. Peço com carinho, porque Vossa Excelência vão decidir o destino de uma pessoa. Com carinho, com atenção. É a mesma letra, é a mesma pessoa. Não tem um horário quebrado, não tem uma pessoa chegando aqui 17h53. Não, é todo mundo. Ou é 18h45 ou é 17h50. Ou é 18h50 ou é 19h. Ou é 18h55. Isso é só para inglês ver. Que confiabilidade tem nisso daqui? Ó. Confiabilidade tem isso aqui. Mas o da polícia? O da polícia não. Tá errado. Esse aqui... Não estamos dizendo que foi o Buiú, mas era uma linha de investigação que poderia ser mais aprofundada. E não foi. Não foi porque é muito cômodo e é muito fácil. E o que ocorreu? Peço desculpa por estar sentado. O que ocorreu? Quando em 2015 foi para a Delegacia de Homicídios, lá chegou e tem em 2012, 2013, não é isso? Tem uma justificativa aí que havia um atraso nas investigações por conta de um caso que estava chamando a atenção, que era o caso Maronita. Então, quando a gente é pobre, né, e tem um caso de repercussão e a gente tem um familiar lá esperando a investigação, mofa o seu familiar, porque o caso de repercussão vai ganhar o privilégio. Então, o que ocorre? Quando voltou para a Delegacia de Homicídios, começou uma nova investigação, onde em 2017 entrou o doutor Felipe, o que estava aqui, que curiosamente, não quero criar celeuma não, tá? Vocês ouviram, vocês são muito inteligentes. Doutor Felipe lembrava de tudo que a promotoria lhe perguntou. Curiosamente, na defesa, não lembrava de nada. Mas eu não estou aqui para discutir com ele, não. O que eu queria é que ele nos respondesse como, numa determinada brevidade, ele conseguiu chegar, inclusive numa autoria que ele disse tão certa, com a prisão de Rômulo. Rômulo foi preso exatamente por quê? Porque o delegado concluiu que 3 testemunhas, ele diz no depoimento dele, se eu me equivocar, me corrija. Ele diz assim, eu cheguei à conclusão porque tinham 3 peças do quebra-cabeça. Que no caso eram 3 testemunhas. 3 peças do quebra-cabeça que eu juntei e fechei. Eu queria ter um quebra-cabeça de 3 peças. Então ele juntou. E ele assim providenciou aí a prisão de Rômulo. Por que eu perguntei? Não foi de minha parte leviandade. Por que eu perguntei? Doutor, por que a prisão de Rômulo ocorreu da forma que ocorreu? Rômulo foi chamado à delegacia por uma questão de um documento. Chegou lá o próprio agente, não existe isso não. Daqui a pouco chega um outro e diz, não, o senhor está preso. E esse rapaz ficou preso mais de 2 anos. Mais de 2 anos. E aqui a gente tem a possibilidade de corrigir, não é o Rômulo, não é o equívoco com relação ao Rômulo. Nós temos a possibilidade de corrigir um equívoco para a sociedade do Gama. Nós precisamos entender que essa tribuna não é um local que nós vamos aqui usar de vingança privada. Eu quero condenar, eu quero que saia condenado. Eu já fiz júris que eu tive a satisfação, Excelência, que a promotoria nos chama no canto e diz assim, olha, eu não tenho provas, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um acordo aqui. Qual o acordo? Tal. Não, isso não nos interessa. Então vamos fazer um acordo tal e vamos acabar com isso? Vamos. Já tive júris que a promotoria diz, olha, ele está com 2, 3 crimes, eu reconheço que ele não tem 2, mas tem 1. Vamos entrar num acordo? Vamos. É tão elegante. É tão elegante, não é para mim, defesa, é para a sociedade. É tão prestativo para a sociedade do que o rufar tambores e pedir uma condenação, quando na verdade não existe. Então aqui
doutor, conclua a sua fala, que eu creio que nós já estamos aí no Beral. Quero pedir a Vossas Excelências que, ao reconhecer os quesitos que a juíza vai disponibilizar para Vossas Excelências, tem uma série, alguns de vocês provavelmente já conhecem, existe um quesito que é chamado quesito genérico, que esse daí não há qualquer explicação para ele. Você absolve o réu, o jurado absolve o réu. Se os senhores disserem sim, acabou o julgamento com relação às qualificadoras de meio que dificultou a defesa da vítima e perigo comum. Por que eu estou pedindo a exclusão dessas qualificadoras? Ora, se eu não reconheço ele como autor do crime, ele que pegou um 38 e matou uma vítima, eu não posso reconhecer essa qualificadora. Essas qualificadoras servem para quê? Aumentar a pena do sujeito. Essas qualificadoras servem para quê? Reconhecer que ele praticou um crime com uma certa crueldade. Observe que foi reconhecido que não tinha futilidade. Sabe o que é fútil? É o sujeito chegar no bar e dizer assim, ó, exemplo, tá? Me dá uma pinga aí, amarelinha. Aí o sujeito dá uma pinga branquinha. Pá! Eu pedi amarelinha, não foi branquinha. É uma coisa de só menos importância. Por isso que nós falamos da motivação. Quando cai a futilidade, fica mais reconhecido a inexistência da motivação. Então, eventualmente, se nós não voltarmos, o doutor Edivaldo vai concluir, absolvam o réu. Eu não tenho a menor vergonha em pedir. Absolvam o réu. Não há prova. O senhor, a senhora não vai sair daqui com um peso na cabeça e dizendo, ai, deixei uma pessoa, um bandido na rua. Rômulo não é bandido. Se for gritar sobre o passado dele, imagine o meu passado. Digamos que eu tenho um passado, se Deus, Jesus Cristo, perdoou Madalena pelo passado dela e disse, mulher, vá e não peque mais, como que nós, humanos, podemos dizer de um passado? É lógico, na seara criminal, a gente usa esse passado até para ver qual era a qualidade de vida do indivíduo, quem era esse indivíduo. Mas quando existe um passado que não pode refletir no processo, por quê? Eu não estou julgando o passado dele, eu estou julgando o presente. Eu estou julgando o momento do crime dele. Se ele fumou maconha, se ele foi pego com um revólver, a justiça já resolveu. Eu trazer isso como uma forma de Vossas Excelências acreditarem que ele é um bandido, é no mínimo leviano. Então eu peço para Vossas Excelências, absolvam o réu. Reconheçam que Rômulo não matou Douglas, não matou Luciano, e reconheçam que Rômulo não estava com Luciano, estava com Luciano, mas não levou Rômulo à prática de um crime. Reconheçam isso. Eu tenho certeza que todos nós voltaremos para casa com o coração e com a alma tranquila. Vem aqui, doutores. Falta 5 minutinhos só para a gente encerrar. Essa acusação pede a condenação também por chance que impossibilitou recurso de defesa da vítima. Isso é porque é papel nosso. Caso Vossas Excelências optem, a defesa não espera isso, um viés condenatório, não houve chance que impossibilitou recurso de defesa da vítima. Caso Vossas Excelências votem. Por quê? Me diga para mim qual homicídio foi consumado que não impossibilitou a chance de defesa da vítima. Todos. A pessoa acabou infelizmente falecendo. Todos. Tem que falar isso porque é de prática, temos que rebater todos os pontos da acusação. Segunda qualificadora, foi por perigo comum. Foi um tiro só. Ninguém chegou. Vossas Excelências optaram por um viés condenatório, que não se espera. Não chegou. Um único tiro. Expôs quem? A risco. Única pessoa. Isso se Vossas Excelências for
optar por esse viés condenatório. Esse crime conexo, corrupção de menores, não existe aqui, excelência, o que chamamos de elemento subjetivo do tipo dolo, a intenção. Como nem sabia se Douglas era menor, se não era. As testemunhas falaram que aparentava ser muito mais velho. Nas festas para maiores, derregada a bebida, talvez lá sabe-se drogas, ele entrou, segurança não falou, opa, cadê a sua identidade? Então não tinha como exigir dele que soubesse que estava de um menor. Então, excelência, pede que seja afastado disso também. Só para últimos quantos segundos? 3 minutinhos. Cíntia, ajude-me de novo. No ID 4005. Obras Excelências, peço que quando vocês forem proferir vosso voto, que você venha votar com o coração. Me refiro, não aqui, mas aqui, ó, com a razão. É como a esposa do Rômulo disse, não podemos fazer justiça praticando injustiça. É como ela relatou que ensinou a filha a amá-lo por meio de fotografia. De fato, uma vida foi ceifada, tem como mais voltar atrás. Mas será que é justo nós condenarmos uma pessoa com base somente, exclusivamente, num depoimento de uma pessoa que ela relata que o conhecia e o apontava como autor, lá em sede policial, sabe-se lá de qual forma? Eu não sei se vossas excelências têm acompanhado os telejornais, mas alguém ouviu falar aqui do caso do Paulo Roberto, o porteiro que foi condenado, reconhecido 62 vezes? A vítima chegava e dizia, foi um negro que me roubou, e o delegado dizia, é esse daqui, pode dizer. E ela chegava e colocava a assinatura. E agora, recentemente, ele foi absolvido. E assim como tem um caso de Paulo Roberto, existem tantos e tantos outros, como a história dos irmãos Naves, que por conta da deficiência da investigação, e diga-se de passagem, ali não se chama promotor de justiça não, promotor de acusação, porque se ele tivesse de fato compromissado com a justiça, ele mesmo pediria absolvição, porque não existe elemento suficiente para condenar. Então peço que você venha reconhecer que de fato ele não concorreu para a prática criminosa, e que vossas excelências profiram o seu voto com a consciência limpa, com o coração, acreditando que sim, fará justiça. É como diz um grande jurista chamado Nelson Gria, que é preferível absolver 1000 culpados do que condenar um inocente. Então, que vossas excelências, ao proferir seu voto, que vocês possam absolver. E eu tenho certeza que vocês estarão em paz com a sua consciência, com o seu coração. Só para encerrar, tem um ditado que diz assim, que a verdade dói, que a mentira mata, mas que a dúvida corrói. Não queira vossas excelências saber que aquele homem está preso 20, 30 anos por conta de simplesmente uma pessoa que não tem sentimento. Vossas excelências me presenciar. Ao sair daqui, ele tem um grupo de WhatsApp que vai dizer assim, olha, mais um eu condenei. Pouco se importando. Então eu peço que vossas excelências Você está falando de quem? votem para Deixa de ser leviano, rapaz. 30 Obrigado, minutos senhor. agora, que eu já E vai estudar legislação e processo concreto.